Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos ouvintes, meus irmãos e irmãs que têm estado comigo no canal e têm estudado a palavra de Deus comigo. Hoje eu vou falar sobre um assunto sobre bênçãos e maldições, que está, o capítulo e os versículos está em Deuteronômio, capítulo 30, 19 e 20. Quero pedir a Deus que fale ao seu coração nesse estudo, que você possa compreender a palavra de Deus da forma verdadeira e simples que ela é. Falando sobre Deuteronômio 30, 19 e 20, eu quero dizer para vocês que o livro de Deuteronômio é um livro sobre a nossa necessidade diária, interminável de Deus, da sua presença nas nossas vidas dia a dia. É um livro que fala sobre como nós precisamos e devemos confiar em Deus em todos os dias, aprender a viver debaixo das bênçãos que Ele nos dá, que Ele já nos prometeu, e depender da direção de Deus em todas as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E bênçãos e maldições são colocadas diante de nós. Nós é que precisamos fazer as nossas escolhas e tomar boas decisões continuamente. Porque a Bíblia fala, amados, para nós que não vivemos só de pão. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Quer dizer que a vida, as nossas vidas, não consiste só em bens materiais, na nossa posição, no nosso prestígio que nós temos no meio daqueles com os quais nós convivemos, mas em conhecermos a Deus, em termos comunhão com Ele, em confiarmos neles. E em Deuteronômio 30, 19 e 20, o texto da palavra de Deus, que é o texto do nosso estudo, fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha a vida, para que vivas, tu e teus filhos. Amarás o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida. E Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Amados, nós encontramos, ou até mesmo no nosso meio, na nossa família, famílias inteiras que vivem numa miséria, tanto espiritual quanto física, quanto material, na pobreza mesmo, viciados no pecado. Nós encontramos famílias e lares destruídos, filhos que são rebeldes aos pais nas drogas, na prostituição. E muitas vezes as pessoas não entendem o motivo de tanta maldição. E a palavra de Deus fala para a gente que a cada dia nós vemos no mundo inteiro, nós podemos até usar essa expressão, generalizando, né? Que existem famílias que são marcadas por tantas maldições, porque falta Deus. E a situação vai se agravando a cada dia. Até mesmo pessoas dentro das igrejas, irmãos, que vivem essas situações, presos por não conhecerem a palavra de Deus. É a falta do conhecimento da palavra de Deus que tem levado o povo, generalizando, ao sofrimento. Como eu quero deixar aqui para a introdução desse estudo, alguns versículos. A Bíblia fala no livro de Isaías, capítulo 5, verso 13, o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. Em Oséias 4:6, ele diz assim: olha, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Em Mateus 22, 29, ele diz assim para nós: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, queridos, é necessário quebrar essas cadeias,
quebrar toda a maldição que há sobre as famílias, porque Jesus, ele já levou sobre si toda a maldição, todo o pecado, e ele nos deu autoridade para que nós sejamos livres nele, em Jesus. A Bíblia diz assim, olha, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Está em Isaías 53, verso 4. Então vamos pedir ao Espírito Santo que dê a você, dê a mim entendimento, sabedoria, para que possamos compreender o que é que Deus quer mostrar a nós através da sua palavra. Quando ele fala para nós, né? Deuteronômio 30, 19 e 20, que eu acabei de ler. Então, quero compartilhar com você esse estudo. Maldição e bênção são realidades existentes no mundo espiritual e que elas se manifestam no mundo natural onde nós vivemos. E é do mundo espiritual que fluem as bênçãos e também as maldições. O apóstolo Paulo, em sua carta em Coríntios, capítulo 4, verso 18, 2 Coríntios, capítulo 4, 18, ele fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então nós vemos aqui que a bênção ou maldição, ela atinge não apenas a pessoa individualmente, mas a toda a sua descendência. E muitas são as pessoas, amados. Você talvez até conheça, você vive e convive com pessoas assim. Muitas são as pessoas que vão de igreja em igreja, vão de profetas em profetas, vão buscar oração, vão em busca de uma palavra, em busca de uma solução para os seus problemas, em busca de um alívio para toda a inquietação interior que eles vivem. E muitas vezes é porque eles estão debaixo de uma maldição familiar. E essa maldição precisa ser quebrada. E a única maneira de interromper essas maldições, amados, é conhecendo a palavra de Deus, é recebendo Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. Porque a Bíblia fala para nós, em Gálatas 3, 13 e 14, Cristo, olha o que a Bíblia fala para nós, temos que conhecer a palavra de Deus, irmãos, para nos libertarmos de toda maldição familiar, de toda prisão. Em Gálatas 3, 13 e 14, a Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se ele maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Meus queridos, essa é a palavra de Deus, falando sobre bênção ou maldição. Uma introdução, tão pouquinho, mas guarde no teu coração. Você tem convivido ou vivido na sua família ou com amigos, parentela sua, colegas, que vivem um ciclo de situações assim na família, de maldições? Procure ajudá-los. E você mesmo. Vamos conhecer a palavra de Deus. Porque eu posso afirmar, amados, que na grande maioria é falta de conhecimento da palavra de Deus que tem levado essas famílias, o povo, de maneira geral, ao sofrimento. Porque a Bíblia é muito clara quando ela fala para nós que o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E ele fala assim: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Como é que vamos nos livrar, quebrar essas cadeias, quebrar as maldições que há sobre as famílias? Falando da palavra de Deus a eles.
Eu e você precisamos conhecer aquilo que a Bíblia diz, que ele já levou sobre si. É bíblico isso. Jesus, levou sobre si toda a maldição, todo o pecado. E ele nos deu autoridade para que nós fôssemos livres nele. Por que então vamos viver ainda presos? Se verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, todas e levou sobre si. Vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento, sabedoria, que sejamos sensíveis à voz de Deus, para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós. E guarde no seu coração. Bênçãos e maldições são colocadas diante de nós. E nós precisamos escolher. As escolhas são nossas. Lembre-se que Deus te deu livre arbítrio para você fazer escolhas. Então nós não precisamos nos esforçar para ser abençoados. Quando eu e você obedecemos a Deus, nesse livro de Deuteronômio, ele diz que as bênçãos, elas vêm até nós, elas correm até nós, desde que eu e você estejamos buscando o Senhor por quem Ele é, e não pelo aquilo que Ele pode fazer por nós, pode nos dar, porque Ele já nos deu tudo, Ele já nos deu Jesus. E nós vemos que a palavra de Deus traz ao nosso conhecimento essa grande verdade que Jesus Cristo já levou sobre si naquela cruz. Toda a maldição, toda a enfermidade, tudo aquilo que quer nos aprisionar, o Senhor Jesus já levou sobre si. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender que Deus já nos deu autoridade em Jesus, porque é só em Jesus, amados, não é na força do nosso braço, não. É em Jesus que nós temos autoridade para sermos livres, é nele, em Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa introdução dessa palavra, que é uma palavra curtinha, mas de grande poder, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amanhã nós continuamos, mas guarde no teu coração que você e eu precisamos da palavra de Deus. É uma necessidade nossa, interminável, irmãos, até a vinda de Jesus. A palavra de Deus, ela é um livro sobre como confiar em Deus, para aprender a viver as bênçãos que Ele já nos deu e depender da direção de Deus para todas as situações que você e eu enfrentamos. Em nome de Jesus, aprenda a adorar a Deus. Adore-o em todos os segmentos da sua vida. Adore a Deus nas dificuldades. Não se lembre dele só nessa hora da dificuldade. Lembre-se também de adorá-lo quando tudo estiver muito bem. Confesse quanto você é dependente dele. Se você o adora só nos tempos da dificuldade, ou só nos tempos que você não está em dificuldade, não, em todo o tempo. E coloque a sua confiança nele. Desenvolva, fortalece o seu espírito na palavra de Deus, amém? Deixe que a palavra de Deus faça com que você confie em Deus. Busque-o, busque a presença dele em adoração. E lembre-se que eu falei para você que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe.